oração, de mente, aqui com a espiritualidade, para que a gente possa receber o que a gente veio buscar. Então, dando início a alguns recados, hoje nós temos deliciosos pães recheados. Gente, é feito com o maior carinho. Quando eles fazem, os pães saem aqui do forno, o cheiro vai até a porta. O aroma daqueles pães, né? E sem contar que eles são fluidificados. Levem para casa para tomar um café da tarde, ou para amanhã. Enfim, não deixem de levar esses pães deliciosos para casa. Tá bom? Por favor, desliguem os celulares. Muito importante, tá? Até do VibraCal, porque isso tira a nossa atenção. E, como eu disse, nós temos que estar inteiros, porque é o nosso tratamento e é o nosso momento. A casa está precisando de voluntários, pediatras, clínico geral, educador da mocidade, educadores espíritas e educadores para evangelização infantil. Esses profissionais seriam voluntários para a Caspage, que é uma outra casa que fica em Guaianazes, que é uma casa co-irmã do Paz e Amor. Então, é muito importante que vocês, se vocês conheçam algum profissional, ou então algum vizinho, amigo, vocês divulguem que o profissional aparece, né? Só um momento. Continuamos pedindo, por favor, as doações para a evangelização, né? Kits de higiene e shampoo, lembrando sempre que é de 1 litro, porque todas as doações elas são feitas por igual, igual para todo mundo. E kits de sabonete também, creme dental, quem puder ajudar, a casa agradece. E pedimos também as cestas básicas, que são importantes para que a gente possa ajudar as nossas 400 famílias. É muito importante poder estar contando com a ajuda de vocês. Nem que for com um item, quem quiser ajudar com espécie, é só falar lá na livraria que é para aquela finalidade, que são as cestas básicas. A cesta básica é composta de vários itens, né, como nós sabemos, mas quem puder doar 1 ou 2 itens já vai estar ajudando. E se não puder ajudar, por favor, com certeza vocês têm como ajudar sim, fazendo uma oração para que a casa consiga ajudar. Nós pedimos sempre, ajude-nos a ajudar. Então, a oração de vocês é muito importante também. E não só pedir, mas como agradecer também. Agradecer a presença de todos, agradecer a ajuda que vocês nos dão, tá? Seja qual for, somos gratos. Somos gratos a Deus e somos gratos a todos vocês, tá? E, para finalizar, bom, já falei do pão, né? É que hoje está um pouco diferente, que não deixaram os papéis aqui, então eu estou vendo no celular. Mas os recados já acabaram. Então, vamos dar o início, passando a palavra para o Fabrício. Obrigada. Obrigado. Olá. Opa, quase fui agredido aqui. Boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à Casa de Paz e Amor. Que Jesus nos abençoe e nos envolva, que a espiritualidade maravilhosa possa envolver o coração e as mentes de todos nós nesta tarde. Neste lindo sábado, né, já me convenceram aqui, meus amigos aqui de trabalho já me convenceram de que o calor é maravilhoso, embora eu não goste tanto, mas já falaram que as pessoas ficam mais alegres, que todo mundo se confraterniza mais, enfim, que os pássaros cantam, e é verdade, né? Então temos que ser gratos e gratas em tudo, né? Tudo o que Deus nos proporciona, tudo o que a espiritualidade nos proporciona, são oportunidades, né, de nós observarmos aquilo que é belo e aquilo que é bom em cada uma das oportunidades e situações que acontecem na nossa vida.
não é mesmo? Então sejamos gratos àquelas pessoas que estão conosco também aqui pela primeira vez, que seja a primeira de muitas, queremos todos vocês aqui sempre conosco, aqueles que já são habituais frequentadores também, muito bem-vindos. E aquilo, né, pedimos sempre, reforçando, para desligar os celulares, né? Então esse é um momento nosso, né? É um momento nosso. A gente sempre faz aquela pergunta reflexiva para todo mundo. Quantos minutos nessa semana você teve só para você? Quantos minutos você disponibilizou inteiramente para você? Eu acredito, bom, vou falar por mim, né? Meu pai me ensinou que a gente nunca pode falar a gente, né, as pessoas. A gente tem que se apropriar do que a gente está falando. Então, eu vou falar por mim. Eu dediquei nesta semana poucos minutos a mim, né? Então, eu acho que esta é uma oportunidade de nós estarmos inteiros aqui, nos dedicando 100% a nós mesmos e àqueles que nos são queridos, que nós possamos, nas vibrações, envolvê-los, né? Aquela pessoa que precisa, que a gente sabe que está passando por uma dificuldade, que está doente, que está precisando melhorar os seus pensamentos e seus sentimentos, que a gente possa agora, primeiro, se preparar estando aqui, né, presentes de corpo e de alma principalmente, para depois nas vibrações nós pedimos por nós mesmos, aquele desejo, aquilo que está no nosso coração e que só nós sabemos e que nós viemos buscar aqui e também criar essa conexão com aqueles que nos são queridos, né, com familiares, com amigos, com pessoas que convivem conosco e que nós sabemos, gente, a oração é talvez a forma mais sublime de caridade. Sabe por quê? Porque ninguém sabe que a gente está orando por aquela pessoa. Quando a gente doa, muitas vezes isso aparece, né? O dinheiro, a roupa, que isso tudo é muito necessário e a gente até pede aqui para ajudar as famílias que a gente mantém aqui na Casa de Paz e Amor. Mas a oração é a mais sublime das caridades, porque quando a gente ora em secreto, ninguém sabe. Mas é uma fonte muito poderosa de ajuda. Então vamos realmente nos manter aqui firmes, porque certamente hoje nós sairemos muito melhores para enfrentar as nossas dificuldades aí fora. Então, aqui como é que vai ser o nosso trabalho de hoje? As leituras, né, a leitura do Evangelho e a leitura da mensagem vai ser a nossa querida Neidinha, a prece inicial será o Lázaro, vibrações dos passes, vibrações gerais e das águas vai ser a Gilda, e a prece final vai ser a Vera. Hoje, o Evangelho, né, o capítulo do Evangelho, que será objeto da nossa palestra e do nosso estudo, será o capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos, os itens 1 e 2. E hoje eu tenho a alegria, muitas vezes eu estive vendo e assistindo a palestra dele, né? E pude dessa vez convidá-lo, né, para vir aqui fazer uma palestra para nós. Então isso foi um motivo de muito orgulho, muita alegria para mim, principalmente, porque sou fã de suas palestras. É uma voz tranquila, suave, que nos envolve, mas principalmente, mais do que isso, alguém que estuda verdadeiramente o Evangelho e vai certamente nos brindar com palavras que vão nos encorajar para enfrentar as nossas dificuldades. O nosso querido Tiago Matias, que é um grande trabalhador. Então vamos estar aqui, vibrar intensamente e, como sempre pedimos, Jesus esteja conosco e nos abençoe. Capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Trecho 2. Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados os que agora tendes fome, porque sereis fartos.
Bem-aventurados vós que agora chorais, porque rireis. Mas ai de vós, ricos, porque tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós, o que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque gemereis e chorareis. O remédio justo, do livro da Esperança, de Chico Xavier. Desastres, provações, enfermidades e flagelos inesperados arrancam-te indagações aflitivas. Quando vejas alguém submetido aos mais duros entraves, não suponhas que esse alguém permaneça no esquecimento por parte dos benfeitores espirituais que lhe seguem a marcha. O amor brilha e paira sobre todas as dificuldades, à maneira do sol que paira e brilha sobre todas as nuvens. Ao invés de revolta e desalento, oferece a paz e a esperança ao companheiro que chora, para que à frente de todo mal, todo bem prevaleça. Isso porque existem almas sinceras à procura do bem. O sofrimento é sempre o remédio justo da vida para que junto delas não suceda o pior. Chico Xavier, Emmanuel, Livro da Esperança. Então vamos todos juntos, nestes instantes, procurar uma posição confortável, deixar que nossos pensamentos se acalmem. Vamos respirando profundamente, soltando o ar devagar. E vamos nos harmonizando com este ambiente que já foi preparado pelos espíritos amigos. Vamos nos deixando acolher e juntos, em um único pensamento, vamos imaginar Jesus, que nos recebe com seus braços abertos, nos acolhendo. Que possamos ter clareza para ouvir, lembrar dos ensinamentos propostos pelo Mestre. Que a espiritualidade envolva nosso palestrante e que possamos sair melhor do que quando chegamos. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a todos os espíritos amigos. Boa tarde a todos. Que Jesus possa nos envolver na tarde de hoje, que todos nós possamos receber todas as bênçãos que buscamos e necessitamos para as nossas vidas, para a nossa existência, diante, inclusive, dos sofrimentos que nos acometem. É sempre um prazer estar com vocês, é sempre uma alegria. Essa equipe é uma equipe muito especial, são pessoas que eu conheci em lugares, em momentos diferentes aqui da casa, mas, acima de tudo, é uma equipe, e eu incluo vocês nessa equipe, que sempre me recebe com muito carinho, né? Que sempre me dá a oportunidade de reestudar, de aprender um pouco mais esse evangelho tão belo, as lições tão importantes do exemplo de Jesus, me convidando para estar aqui com vocês, compartilhando um pouco, recebendo principalmente.
Eu sempre agradeço as vibrações que eu recebo de vocês quando eu estou aqui. Muito bem. Apesar de ser um dia de alegria, sempre é um dia de alegria, dentre as nossas alegrias nós precisamos falar um pouquinho das tristezas, dos sofrimentos e das aflições, né? Com uma questão inicial que certamente acometeu vocês nas primeiras vezes que vocês tiveram contato com esse capítulo, né? Bem-aventurado, na linguagem aramaica, que era a linguagem utilizada pelos judeus quando Jesus encarnou, significa felizes, né? E aí vocês sabem que as bem-aventuranças fazem parte do Sermão do Monte que Jesus proferiu aos seus apóstolos, muito próximo do seu desencarne, né? Ele fez uma lista de bem-aventuranças, bem dizendo, né? Felizes aqueles que são pobres, felizes aqueles que têm sede de justiça. O que a Neidinha foi lendo para a gente, o trechinho que eu selecionei para a gente refletir inicialmente. Mas certamente vocês ficaram em algum momento na vida de vocês intrigados, antes mesmo de falarmos dos nossos sofrimentos, por que Jesus, com que autoridade sobre a nossa vida Jesus disse que nós temos que ser felizes com os sofrimentos? Porque literalmente é isso que diz a frase. Felizes aqueles que sofrem, porque eles verão o reino de Deus. Né? Mesmo Jesus, no alto de sua sabedoria, sabemos que é um espírito de luz, né, que organizou todo o nosso planeta. Será que ele não se equivocou? Será que ele não exigiu demais da gente? Quando ele disse que nós seríamos felizes passando pelos sofrimentos, vamos imaginar aqueles que já cometeram as nossas vidas, uma intempérie financeira, um ente querido que se foi, nós não entendemos por que ele teve que se despedir da gente naquele momento, né? Um relacionamento com o filho, com o esposo, que teve que se desfazer, está estremecido, né? Um acidente grave, mais ainda nos causa estranheza pensar em sofrimentos que aparentemente não têm explicação. Quem explicaria por que uma criança tão tenra, né, antes de completar 1 ano de idade, por exemplo, desencarnou depois de todo o sonho dos pais, dos avós, dos tios, com a chegada daquela criança, e ela pôde estar com a gente apenas alguns meses, alguns anos. Quem consegue explicar isso racionalmente? Né? E aí nós olhamos, por exemplo, para pessoas que são corruptas, para as pessoas que fazem o mal, né, para as pessoas que não se importam com o outro, e muitas delas estão aí afortunadas, muitas delas estão plenas de saúde, muitas delas estão com muitos filhos, e aquelas pessoas boas do nosso entorno, e às vezes a gente se olha também e fala, eu tenho me esforçado tanto, eu tenho buscado tanto me harmonizar com a lei divina, e ainda assim, eu passo por tantos sofrimentos. É de se questionar, não é? A doutrina tão bendita que nós estamos estudando há pouco tempo, mas que já nos ajuda tanto, né? Ela nos dá algumas indicações de como entender por que o sofrimento pode nos fazer feliz um dia, né? Então, eu separei algumas reflexões para a gente nesse sentido. Primeiro, né? Em que contexto as bem-aventuranças foram estabelecidas no Evangelho segundo o Espiritismo? Sobre Jesus eu já disse para vocês, né? Ele fez uma lista de bem-aventuranças que até aqueles que não são cristãos concordam que ali está praticamente resumido toda a lei moral do cristianismo, né? E até religiões não cristãs olham para as bem-aventuranças. Gandhi foi um deles, disse, né? Se eu conseguir um dia seguir as bem-aventuranças, já estarei muito satisfeito, serei muito feliz de fato, como Jesus disse. E Gandhi não era cristão, né? Agora, Kardec organizou, inspirado pela espiritualidade de um jeito, as bem-aventuranças, que nos dá um primeiro indício sobre o porquê dos sofrimentos, né? Se vocês se recordam, o Evangelho segundo o Espiritismo é uma organização das passagens do Novo Testamento, né? Uma organização no sentido de sistematizar, melhor estruturar, à luz do Espiritismo, as passagens de Jesus.
Esta reorganização que Kardec fez tem duas particularidades importantes em relação às bem-aventuranças. Primeiro, antes das bem-aventuranças, Kardec nos colocou 4 capítulos iniciais, que servem como uma metodologia para a gente entender o que vem depois no Evangelho. São guias, estruturais para entendermos como as nossas condutas devem ser guiadas a partir do capítulo 6, que é o que vem depois deste capítulo. Aí Kardec colocou como primeiro capítulo, não vim destruir a lei. Depois, nós não vamos, o meu reino não é deste mundo, há muitas moradas na casa do meu Pai, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, os 4 primeiros capítulos. E depois, bem-aventurados os aflitos, que é esse capítulo que nós estamos estudando agora. Segunda questão importante, bem-aventurados os aflitos não foi a primeira bem-aventurança que Jesus anunciou. Ela foi a terceira ou a segunda, se eu não me engano, mas Kardec trouxe ela para frente. E por que a gente tem esses 4 primeiros capítulos? Eu não vim destruir a lei, meu reino não é deste mundo, há muitas moradas na casa do meu Pai, e ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, e bem-aventurados os aflitos, para depois Kardec organizar as bem-aventuranças olhando mais para as nossas condutas. Estes 5 primeiros capítulos, eles nos preparam para pensarmos os mandamentos de Cristo. Eles nos preparam à luz da doutrina espírita. E aí, o sofrimento é uma das chaves para nós entendermos todos os outros mandamentos que vêm na sequência. Junto com o quê? Com o que a doutrina nos ensina, que a nossa alma é imortal. Isso já nos alivia um pouco. Posso estar sofrendo muito nesta encarnação, mas nada acaba aqui. Eu terei outras pela frente, em que eu poderei vivenciar outras experiências, em que esses sofrimentos me ajudarão. Esses sofrimentos terão me abagajado, me preparado para novos desafios. Se nós pensarmos que a alma é mortal, de fato, um bebê que falece aos 6 meses de idade, nos causa muita estranheza. Agora, se nós pensarmos que a fortuna que eu perdi, por exemplo, já me preparou, para futuras encarnações, ou mesmo essa próxima, para lidar melhor com a matéria, aí eu já entendo melhor as desgraças, os desafios, as dores e os sofrimentos que eu e que todos nós passamos. Então, a imortalidade da alma, a reencarnação, são mecanismos importantes que estão ali melhor explicados nos primeiros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo e que nos preparam para estes desafios. A própria doutrina diz que há muitas moradas na casa do meu Pai, no sentido de que esse planeta não é o único. O grau de evolução que nós alcançamos ainda é um grau de inicial para intermediário. Nós já ouvimos tantas vezes aqui nessa casa, que estamos num planeta de provas e expiações. O que é um planeta de provas e expiações? Onde o mal ainda, infelizmente, prevalece sobre o bem. Mas nós estamos rumando para um planeta de regeneração, em que a gente vai inverter um pouco essa ordem, teremos ainda sofrimentos, mas prevalecerá o bem. Então, estas chaves que o Espiritismo nos proporciona, nos ajuda a nos fortalecermos, justamente para os desafios que vêm lá no 5º capítulo. Imortalidade da alma, a reencarnação, estarmos num planeta de provas e expiações, lei de causa e efeito. Aí já começamos a falar mais propriamente deste capítulo. As dores pelas quais nós passamos, elas resultam das nossas ações individuais e das ações das pessoas que estiveram e estão conosco nesta e em outras existências e ainda estarão nas próximas. Eu não queria dizer diretamente, mas agora eu digo que eu preparei vocês um pouco. Os sofrimentos que nos acometem, direta e indiretamente, nesta ou em outra encarnação, foram provocados por nós mesmos. Eu não quis dizer essa frase no início da minha fala, porque eu não sou Jesus, Jesus nos disse, e a gente pensou um pouquinho, que felizes são os que sofrem. Agora, se o Tiago viesse aqui de primeiro e dissesse, você está sofrendo porque você mesmo causou o seu sofrimento,
aí metade de vocês talvez, ou até mais, já fosse embora, né? Nem me ouvisse terminar a fala. Mas, vamos pensar um pouquinho sobre a luz da doutrina espírita? Tiago, eu estou acometido por muitas doenças, eu tenho uma família desestruturada, eu tenho muitos problemas financeiros, eu não alcancei a felicidade na minha profissão, eu tenho algumas alegrias, mas elas são muito passageiras, e eu não consigo enxergar nessa vida o que eu fiz de tanto mal, quais foram tantos os meus equívocos que me levam para esse sofrimento. Aí, dentro do capítulo 5, né? O Evangelho segundo o Espiritismo vai nos dizer: as causas dos nossos sofrimentos podem ser causas anteriores a esta encarnação ou causas presentes, atuais a essa encarnação. Mas, Tiago, eu não lembro o que eu fiz em outras encarnações. Ninguém. Segredo que eu vou contar para vocês, segredo que todo mundo sabe. Ninguém lembra. Se nós lembrássemos, nós não conseguiríamos lidar com as nossas imperfeições, e nós não conseguiríamos continuar, né? Evoluir, crescer. Então nós recebemos o véu do esquecimento, às vezes temos alguma inspiração, né, do que fomos, do que fizemos, mas não tenha dúvida, né, que se você não deu causa ao sofrimento nessa encarnação, você está precisando se reequilibrar. Não criei esse sinônimo, mas eu gosto dele. Muitas vezes a gente ouve a palavra, né, remir, expiar, pagar por. Os sofrimentos não são castigos de Deus, gente. Deus é justo, bom e misericordioso. Nós é que nos desequilibramos em relação às leis divinas. E os sofrimentos que têm causa em encarnação passada ou nessa, nada mais são do que mecanismos para que nós mesmos consigamos nos reequilibrar com essa lei divina. Então pode ser que eu tenha dificuldades financeiras nesta, porque eu não lidei bem com a matéria nesta ou em encarnações passadas. Pode ser que o desafeto que está no meu lar, com quem eu durmo e acordo, a dificuldade com o filho que eu tenho, né? Pode ser aquela pessoa a quem eu fiz um mal, ou com quem eu não me reconciliei nas encarnações passadas, e eu tenho uma oportunidade bendita de fazer nesta encarnação, né? Mas se eu tivesse recordação plena e precisa de todos os desafios que eu não venci ou venci parcialmente em encarnações passadas, talvez eu não tivesse, ou provavelmente eu não tivesse o reequilíbrio necessário para lidar com esses desafios na presente encarnação. E aí, este planeta de provas e expiações, que não é meu, não é do Fabrício, é de todos nós, faz com que todos nós estejamos o quê? Relacionados nesses mecanismos, com estes mecanismos e entre a gente. Vamos reencontrando pessoas que não lembramos dessa encarnação quem são, que nos causam sofrimentos e a quem nós também causamos sofrimentos, para nos reconciliarmos, para aprendermos juntos. Vamos passando pelos desafios financeiros, de saúde, de relacionamento, para nos reequilibrarmos com aquilo que nesta ou em encarnações passadas nós desequilibramos. E vamos, passando já para outro slide, né? Com as circunstâncias que essas dificuldades vão colocando na nossa vida, nós vamos aprendendo. Então, eu gostaria de deixar, se puder escolher uma coisa para deixar na mente de vocês, eu escolheria essa que eu vou dizer agora, né? Não pensar nos sofrimentos, né, como fatalismo, nem como castigo de Deus, mas como oportunidade de aprendizado. Por isso que eu coloquei que o sofrimento tem função corretivo-pedagógica. Parece feia essa palavra, mas nos diz muita coisa. Nos ajuda a corrigirmos os nossos próprios erros, as nossas próprias imperfeições, para aprendermos, crescermos e evoluirmos. Tiago, de novo, eu não lembro. Vou dar uma dica só para vocês, me serve bastante. Uma vez me ensinaram, não lembro quem foi, mas a lição foi tão importante que eu não guardei o ensinador e guardei a lição. Se você se deparar com muitas dúvidas sobre os seus sofrimentos e o que foi de tanto que você fez em encarnações passadas e nós não lembramos, naturalmente, olhe para as tuas imperfeições atuais.
As tuas imperfeições atuais, elas dizem muito sobre os erros com os quais você precisa se reequilibrar. Não é um castigo pelos erros. De novo, Deus é bom, justo e misericordioso. Ele nos dará tantas oportunidades de encarnação quanto forem necessárias. Nos colocará nos lugares certos, com as pessoas certas, inclusive nesta encarnação, né? Para que nós aprendamos e não para que nós sejamos castigados, para que nós cresçamos com a correção que faremos em nós mesmos, deixando cada vez mais as nossas imperfeições de lado. É lógico que eu não estou dizendo que a cada sofrimento nós temos que dar um sorriso. É duro, nós estamos encarnados, os sofrimentos quase sempre são materiais, ligados a questões materiais. E porque ainda somos muito ligados, inclusive, a pessoas, quando se despedem da gente, nós não queremos, né? Porque nós somos apegados a elas, né? Nós somos apegados ao cargo, nós somos apegados à casa que nós temos, ao carro. Em geral, por conta do nosso egoísmo, que é o nosso maior defeito, né? Nós somos muito apegados ao mundo, né? Então, quando o sofrimento vem na forma de desafios relacionados à matéria, às pessoas, não é fácil olhar para o desafio e superá-lo com leveza. Nós temos desafios que nos colocam para baixo, que nos fazem chorar. O Evangelho diz, né? Bem-aventurados aqueles que choram, mas eles rirão. É outra forma de dizer, bem-aventurados aqueles que sofrem, os aflitos, porque deles é o reino dos céus. Porque quando nós nos reequilibrarmos, passarmos por esses sofrimentos com paciência e resignação, nós teremos aprendido muitas lições. Sofrimentos já não serão tão desafiadores para a gente. Nós olharemos para eles e eles parecerão mais amenos. Mas principalmente, né? Aqui, nesse momento em que nós estamos, né, considerando o grau de evolução do nosso planeta e de nós mesmos, nós ainda não temos condições de compreender perfeitamente as circunstâncias em que nós somos colocados. Tem uma frase que talvez eu não me lembre exatamente, que eu ouvi em uma palestra do Haroldo Dutra, que ele diz que nós não está nas nossas mãos as circunstâncias dos nossos sofrimentos. Está nas nossas mãos a possibilidade de nos corrigirmos. As circunstâncias, o que nós vamos sofrer, quando, onde, quão dolorido será, isso está nas mãos de Deus. É Ele que sabe o que nós precisamos, aquilo que nós temos condições de suportar. Nas nossas mãos está, diante do desafio, arregaçarmos as mangas, não lamuriarmos tanto. Temos, lógico, momentos de queda, de choro, de incompreensão, mas pensarmos, esses desafios estão nas nossas vidas para que nós os superemos, para que a gente tenha condições de aprendermos com eles, para que a gente cresça com eles, mesmo com dificuldades, mesmo com lágrimas. Nós temos condições de fazer isso, principalmente com a doutrina que nos explica que o sofrimento não vai acabar nessa encarnação. Nós teremos outras ainda, mas que nós podemos, eu gosto de brincar nessa parte, né? Nós podemos não fazer novas dívidas no cartão de crédito das nossas aflições e das nossas imperfeições. Vamos só pagar a fatura, né? Pensa assim, né? As nossas imperfeições decorrentes dos nossos equívocos, dos nossos erros, forma uma fatura de cartão de crédito. E é essa fatura que a gente vai carregando de encarnação em encarnação, né? Eu vou ter um marido ou uma esposa que não vai me amar ou vai me desprezar. Primeira dívida. Eu vou passar por um momento da minha vida por uma grande intempérie financeira. Uma outra correção que eu tenho que fazer, um outro aprendizado. Eu vou ter uma doença muito grave em mim ou em alguém da minha família. Eu vou ter uma despedida muito repentina de alguém muito novo ainda, que eu não esperava. Está lá na minha fatura do cartão de crédito. O melhor é fazer o quê? Vamos pagar, mesmo que em prestações. Eu disse para vocês, Deus é justo, bom e misericordioso. Ele não força a gente pagar a fatura do cartão de crédito de uma vez só. Ele nos dá muitas parcelas, muito mais que a Casa da Bahia.
muito mais que 20. São quantas encarnações forem necessárias. O que a gente precisa fazer? Dentro da nossa limitação, tentar ir pagando as dívidas. Então, eu vou pagar essa dívida aqui, ó, a dívida do relacionamento que eu tenho. Eu vou lá, vou me esforçar muito, mesmo diante das dificuldades, para cumprir o propósito aqui. Eu me dediquei, quis me dedicar para com essa pessoa que está comigo nessa encarnação, para com esses filhos, para com essa mulher, para com esse esposo. E aí eu não contraio novas dívidas, porque daí na próxima eu só terei as dívidas não pagas ainda. Agora, se eu for contraindo na presente encarnação novas dívidas, aí a minha fatura ficará mais longe de ser paga. Eu precisarei, que significa o quê? Que Deus vai nos executar no Serasa? Não, Deus não nos castiga. Ele não vai criar novas dívidas para a gente. As dívidas serão a que nós mesmos tivermos criados. Mas se nós ficarmos criando mais e mais dívidas, a fatura ou vai ficando na mesma, nunca diminui, eu pago uma e contraio outra, pago outra e contraio mais outra. Vai ficando elas por elas. Ou a fatura vai ficando maior. E daí eu vou precisando de mais prazo, de mais encarnações. E daí se a minha fatura é muito grande, eu não consigo ir para um planeta em que o sofrimento só entra naquele planeta de menores sofrimentos quem tem uma fatura um pouquinho menor, porque senão fica muito pesado para aquele planeta. Aí eu vou ficar no planeta de provas e expiações, com sofrimentos da mesma natureza. Então, o que a doutrina nos acalenta neste momento é que os sofrimentos, e eu não vou não vou amenizar para a gente, não é nem para vocês, é para a gente, eu também estou no mesmo barco que vocês. Se nós estamos num planeta de provas e expiações, os sofrimentos, as dores, os erros e equívocos são maiores que as bonanças. Os momentos de felicidade que nós teremos serão pequenos, passageiros, muito fugazes, né? Mas existirão. Mas nós podemos galgar felicidades maiores. E é por isso que, num outro momento, num outro capítulo do Evangelho, que vocês vão estudar provavelmente esse ano, em algum momento aqui, Deus nos diz, né? Inspirado, na verdade, Kardec escreveu, inspirado pelos Espíritos, com base no Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. A felicidade plena, completa, que não abre espaço para sofrimentos. Nós vamos alcançar essa felicidade, que não é a felicidade do Romeu e Julieta, não é a felicidade da novela, não é essa felicidade criada no mundo material. É a felicidade da plena harmonia com as leis divinas, onde não existirá mais sofrimento, mas não existirá mais apego, né? Não existirá mais dores e equívocos. Quando que nós alcançaremos essa felicidade? Primeiro, quando nós tivermos condições de estar num planeta em que as pessoas vibrem nessa frequência. Isso nós alcançaremos quando nos tornarmos espíritos perfeitos. Está um pouco longe, também não vou mentir. Está bem longe. Mas nós temos condições de ir lidando melhor com os sofrimentos desta e das futuras encarnações. Pensando que, né, de novo a brincadeira, diminuindo a fatura, eu vou poder estar com pessoas que vibram como eu, em planetas onde os sofrimentos são menores, eu vou sentindo menos as dores, vou compreendendo melhor, vou evoluindo, e que todos nós vamos nos reencontrar nestes planetas, nessas diversas encarnações. As pessoas vão partindo, mas nós vamos reencontrando-as, nós vamos encontrando outras, a nossa família vai aumentando, né? E aí a gente vai lidando melhor com os sofrimentos. Foi nesse sentido que, e aí eu termino com isso e depois uma frase final, foi nesse sentido que Jesus disse que bem-aventurados os aflitos, porque eles alcançarão o reino dos céus. Felizes seremos quando harmonizados, compreendendo melhor, lidando melhor com os sofrimentos, errando menos, nós nos aproximarmos cada vez mais desse ambiente vibracional, não é um lugar propriamente, o reino dos céus, né? É uma frequência vibracional em que não existirá mais espaço para erros, para equívocos, né? E para dores. Aí sim, quero encontrá-los lá,
Não sou muito bom de nome, mas sou ótimo de fisionomia, né? Isso fica indo pelo espírito de vocês. Eu quero ir encontrando vocês nessa caminhada, né? A gente vai sofrendo junto, mas também vai se amando junto, vai aprendendo junto. E aí a gente vai aprendendo a lidar melhor com esses desafios que a vida nos coloca. Tudo bem? Então que Jesus nos abençoe e nos envolva, nos dê muita paciência, resignação, força e coragem para enfrentarmos todos os desafios e todas as dores pelas quais a gente ainda tem que passar nesta e nas próximas encarnações. Que assim seja. Boa tarde a todos. Vamos agradecendo aqui ao Tiago. Eu também gosto muito de ouvir as palestras dele. E eu fico feliz, né? Porque ele é jovem, né? Nessa encarnação ainda mais jovem do que eu. E eu fico feliz ao ver pessoas mais novas do que eu aqui. Porque a gente precisa sempre plantar uma sementinha falando de Jesus, para que um dia ela possa florescer na alma que está encarnada aqui, né? Para que a gente melhore cada vez mais. Então, aproveitando essa vibração amorosa que nós estamos aqui, vamos fechando nossos olhos, vamos nos acomodando mais tranquilamente possível e vamos agora até os nossos lares. Vamos abrir a janela, as portas e deixar que Jesus entre lá e que abençoe todos que lá estão. Que nós possamos vibrar muito amor, muito carinho. Que a luz imensa que Jesus envia para todos nós possa ser uma centelha no coração de todos que lá estão. Então nós vamos olhando para as ruas dos nossos lares lá, que estão na nossa região, vamos vibrando essa energia de amor para os nossos bairros, para os estados. Vamos vibrar com muito amor por todas as pessoas que trabalham na área de educação, para todos os professores, para que eles sempre tenham uma palavra de amor, sempre tenham carinho por todos os estudantes que lá passam naquelas escolas, seja particular ou seja privada. Vamos mandar muita luz, muito amor para essas escolas, para faculdades, pois o homem precisa estudar, precisa evoluir sempre nos seus estudos. Quando nós começamos na escola, a gente acha que a gente não sabe nada, mas tem coisas que já vieram lá no íntimo de nossas almas, e isso será despertado conforme for necessário, conforme se der a ocasião. Então, todos nós aqui somos alunos. Ninguém é mais inteligente do que o outro. Estamos apenas em fases diferentes de aprendizado. Todos nós um dia vamos saber fazer todas as coisas que todo mundo faz, seja na área artística, na área científica, ou seja na área social, de relacionamento humano. Porque Deus é bondoso e nos dá milhares e milhares de oportunidades para que nós possamos ir aprendendo com essas vidas que nós vamos vivendo, reencarnando. Então, nós vamos pedindo para que essa luz, esse amor que nós temos em nossos corações, possa abranger o nosso país, os governantes, para que eles façam o que for possível para melhorar a vida de cada ser humano, de cada ser vivo que existe nesse planeta, para que o globo todo receba essa energia, de forma que ela possa se espalhar, trazendo paz onde é necessário, trazendo muito amor e carinho
lembrando que nada acontece sem que haja permissão de Deus. Não que Deus seja ruim, não é isso. É que tudo aquilo que a gente faz, como diz o Tiago, a gente vai colher uma hora. E tudo está certo, no lugar certo, e as pessoas estão aonde tem que estar. O que nós podemos fazer é vibrar sempre e rezar, para que o amor de Jesus toque o coração de todos, para que nós tomemos atitudes melhores perante os desafios que se apresentam em nossas vidas. Então agora nós vamos voltando aqui para o Paz e Amor. Vamos nos acomodando um pouquinho melhor para que os passistas possam passar entre os bancos para distribuir a energia que vai ser canalizada por eles, pois a energia é do plano espiritual, juntamente com a energia dos passistas, de todas as pessoas encarnadas que estão aqui. Então, vamos começando imaginando. Quem não conseguir imaginar, apenas pense e ouça minhas palavras. Que venha uma luz do alto, cheia de amor, cheia de paz, que vai entrando pelo nosso coronário, que vai iluminando nossos pensamentos, que vai ajudando para que a gente compreenda melhor nossos próprios sentimentos, para que a gente entenda que nem sempre é possível fazer aquilo que a gente quer. A gente às vezes tenta e não consegue. Mas o importante é não desistir. É não deixar essa luta de amor. Vamos sempre lutar para que haja paz e amor, independente da situação pela qual estamos passando. Se não conseguimos, vamos continuando assim mesmo, pois uma hora, eu tenho certeza, cada um aqui vai conseguir atingir esse amor e essa perfeição a que todos nós estamos sujeitos a alcançar, seja lá quando for. Na verdade, quando for a sua hora, chegar o seu momento de despertar. Então, essa luz vai descendo, vai passando pela nossa centro de força frontal, e vai iluminando então nossos olhos, para que nós possamos ver mais o bem do que o mal, para que nós possamos sempre ver o bem ao nosso redor. E aí vai descendo então para nosso centro de força laríngeo. E eu vou pedindo a Deus para que essa energia que nós estamos recebendo aqui de amor possa nos ajudar a equilibrar essa parte do nosso chakra, do nosso centro de força, para que nós possamos proferir palavras de paz, para que a gente evite e para a gente consiga evitar palavras que possam machucar os nossos próximos e às vezes até nós mesmos. Então, essa luz vai descendo e vai chegando no nosso coração. E ali, essa luz vai brilhando uma rosa muito forte, muito intenso, trazendo para nós um bem-estar que só o amor de verdade pode nos trazer, que é o conforto de saber, de sentir que Deus nos ama. Mesmo que você não acredite, eu lhe digo, Deus nos ama. Se Ele não nos amássemos tanto, eu pergunto, como que a gente poderia estar aqui vivos, respirando esse ar, que a gente nem sabe como que esse ar passou a existir. A gente só sabe que ele existe e que a gente precisa dele. A gente precisa respirar para continuar vivos nessa terra. Então essa luz vai descendo até o nosso estômago, no gástrico, e vai ali dissipando as energias negativas da mágoa, do ressentimento, da raiva, do preconceito, fazendo com que essa região se acalme, como se tivesse uma luz verde intensa aqui, fazendo com que nosso corpo
e nossos órgãos internos possam funcionar de maneira mais adequada, não deixando que a gente sofra por conta das nossas imperfeições. E essa luz então vai descendo pelo nosso esplênico e vai ali energizando toda essa região. E então ela chega até o nosso esplênico, limpando, tirando energias negativas que nós acumulamos durante o nosso dia, durante o nosso horário de trabalho, que perturba muitas vezes os nossos pensamentos. Então, agora vai descendo até a pontinha dos nossos pés e vai subindo de volta, passando pela nossa coluna, colocando cada vértebra do nosso corpo no seu devido lugar, restabelecendo uma excelente energização para que possamos nos sentir melhor. E então essa luz volta para cima e nos conecta com Deus. E então agora nós vamos nos conectando com os espíritos dessa casa, com os mentores daqui, com os caboclos, com os preto velhos, com os espíritos que trabalham com as matas e que recolhem toda a energia que é necessária para trabalhar no laboratório e fazer uma energização em todas as nossas águas que foram trazidas aqui, colocando nela os remédios que necessitamos para termos um dia melhor, para nos melhorarmos cada vez mais. E então vou pedindo também que essa energia possa ser depositada nas caixas d'água das nossas residências, nos filtros, nos rios, nos lagos e nos lagos. E assim eu vou pedindo a todos que fiquem em paz e que Deus esteja sempre conosco. Que assim seja. E assim, terminado esse trabalho, que trouxe tantos conhecimentos através da nossa família, nosso irmão Tiago, tantos conhecimentos, não vamos deixar cair no esquecimento, vamos levar adiante da nossa semana, nos nossos dias, no mês, para a gente poder se conectar com o universo, para melhorar cada dia mais como seres vivos que estamos aqui na Terra, cumprindo com nossos deveres, com as nossas obrigações. Não deixa morrer aqui tudo que vocês ouviram aqui, não. Leve adiante, pratique com fé, com esperança, com muito amor, em cada momento do seu dia a dia, que vocês só têm a ganhar. Vamos praticar, vamos fazer o nosso melhor, para que nós possamos cumprir com nossos deveres que viemos fazer aqui na Terra. Que assim seja, graças a Deus. Muito bom o trabalho hoje, renovador, né? É só mais um recadinho, é para lembrá-los de agendar, dia 21 de setembro, teremos a Feira da Solidariedade. É muito importante que todos estejam presentes, vai ter música ao vivo, alimentação, bazar, brechó, acontece aqui nessa rua, e é o dia inteiro de festa, tá? E para que essa feira aconteça, está sendo disponibilizado, pode tirar maiores informações na livraria, que está sendo disponibilizado camisetas para que vocês comprem. Tem de infantil, adulto, e com bem acessível também, e para ajudar para que essa feira aconteça, tá bom? Então, agendem e esperamos vocês no dia 21, na festa, mas sábado que vem, todos aqui, e aguardamos todos vocês. Muito obrigado, que Jesus nos acompanhe. De luz, paz e amor em Jesus.